Em todo o tempo, a igreja vai ser chamada para dar uma resposta. E mais do que nunca, neste tempo, eu e você somos resposta. Somos resposta de Deus para o mundo, para a sociedade. Mas para isso nós temos que estar vendo o mundo com os olhos de Deus, sentindo o mundo com o coração de Deus. E às vezes a mídia nos traz informações que a gente pensa: uau, como que o ser humano consegue? Está cheio de gente vivendo em bolhas. Alguns entram para o seu quarto e faz uma guerra, quase entra em campanha de fome, porque os pais não querem trocar o celular do filho de 13 anos de idade. Faz uma guerra campal. Não, mas eu preciso de um outro smartphone. Outros acham que o objetivo número 1 da vida é trocar de carro. Alguns crentes acham que a igreja é um supermercado da fé, um lugar de vir receber a bênção e só voltar semana que vem. Gente, isso é viver na bolha. O seu quarto pode ser uma bolha, a sua casa pode ser uma bolha, a sua igreja pode ser uma bolha, sua cidade pode ser uma bolha. Se você nasceu e vive em São José, você mora melhor do que 4 bilhões de pessoas da terra. E você, às vezes, se esquece disso. Você tem liberdade para ir e vir, você tem um teto, você tem alimentos. Então vivemos numa realidade global muito diferente da sua casa e do seu país. E nós, como cristãos, não podemos entrar nessa neura, nessa bolha de achar que o mundo está assim. Porque não está. Você não pode andar olhando para o seu umbigo, vivendo no seu mundinho, porque crianças estão morrendo de fome. Famílias estão tendo que se deslocar por causa de guerra, idosos sendo abandonados, população de rua crescendo, gente sem água potável para beber. Nós estamos aqui para ser resposta e temos que transformar a realidade a partir da realidade que vivemos, com os nossos 5 pães e 2 peixinhos, como Jesus ensinou. Mateus capítulo 18, verso 11, está definido o que Jesus veio fazer aqui. E como discípulos dele, nós continuamos essa missão. Leia comigo. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Mais uma vez, igreja da cidade, o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. Essa foi a missão de Jesus. E aí Jesus concluiu os seus 33 anos aqui. E aí, o que acontece? Eu e você agora assumimos essa missão a partir da sua casa, a partir do seu bairro, a partir da sua realidade social e daqui para as nações. A palavra de hoje é um chamamento à vocação, ao chamado a missões e a estourar a bolha, a sair da bolha do nosso mundinho. João Calvino, um dos teólogos pais da Reforma com Lutero, suíço, teólogo e reformador, disse: o evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente, mas é levado pelas mãos de homens para onde Deus o enviou. Pegou? Você é agente do evangelho. O evangelho tem pernas, as suas. O evangelho tem mãos, as minhas. O evangelho tem coração, o nosso. Nós somos o evangelho, a força em movimento. Missões, olha para cá, missões é o único propósito de Deus que tem prazo de validade, só funciona na terra. São 5 propósitos: adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. 5 propósitos bíblicos. Eles estão no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Só que adoração eu vou fazer aqui, vou fazer na eternidade. Por exemplo, o tempo de louvor e adoração que tivemos aqui, nós estamos fazendo aqui, vamos fazer pela eternidade. Só que aqui é só o ensaio. A grande apresentação virá. Comunhão.
temos aqui e vamos ter na eternidade. Temos comunhão com Deus e com as pessoas aqui na eternidade. Discipulado, vamos aprender de Jesus aqui na eternidade. Servir, vamos servir aqui na eternidade. Então, esses 4 não têm prazo de validade. É na terra e no céu, por toda a eternidade. Mas missões, você não vai evangelizar ninguém no céu. Para ir para o céu, a escolha e a decisão é aqui na terra. Então, eu e você temos que ser agente de resposta, a partir da nossa cidade, da nossa Samaria, até os confins da terra. E o mundo está em convulsão. A terra chama, a terra clama, e eu e você somos a resposta de Deus. Então, a partir de onde estamos? E nós não podemos viver alienados, preocupados só com a nossa realidade. Preocupados porque não conseguimos trocar o celular. Qual é a resposta? Meu irmão, Deus não é contra você prosperar, pelo contrário, Deus quer que prosperemos, até porque precisamos ser resposta e financiar isso aí. Como é que você financia missões? Nós precisamos do povo prosperando. Deus não quer padronizar a miséria, porque senão como vamos cuidar? Como é que você tem recurso para dar para missões e ação social? Prosperar não é o problema é prosperar alienado e gastar só consigo, só com você, e não ser resposta de amor para o outro, não interceder, não ofertar, não ajudar, não se importar. Esse que é o ponto. Esse tempo eu estava conversando com um irmão cristão, posso falar o nome dele? Dr. Antônio Cabreira, foi ministro de Estado no país no passado, da agricultura. E ele tem um hábito. Ele é um empresário, casado, tem filhas. Todo ano, ele tira férias, mas a primeira semana de férias, a família vai para alguma realidade missionária. E depois, sim, vai para o lazer. Então, viaja para a Ásia, vai para um destino missionário, passa uns dias e depois vai fazer o lazer. As filhas deste casal cristãos evangélicos, empresários, vão crescer como? Amando missões, amando as pessoas. Pai, se eu dizer para você, essas meninas lá da Flórida que eu me referi, elas são só alienadas consequência dos pais. Novinha, 19 anos, 16, 18, sei lá. Mas cresceram o quê? Recebendo o que nutria dos seus pais. Se você ensina os seus filhos a só amar o mundo e as coisas do mundo, eles vão crescer e isso que eles vão viver. Agora, se a igreja tem um desafio missionário e você é o primeiro a patrocinar para o seu filho ir, aquela viagem missionária pode mudar a vida dele para o resto da vida, lá no sertão, lá no Rio de Janeiro. Tem família que tem 3 filhos, Deus dá a vocação para um e chama para o ministério. E os pais são primeiro a jogar água e desincentivar. Ah, mas você vai para a igreja, você vai para missões, isso não vai dar em nada. Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Então, se nos primeiros momentos da sua vida, Deus chamar um dos seus filhos, e ele, porque a primeira pessoa, mãe, pai, que o seu filho vai falar, se ele tiver uma vocação de paixão para ser missionário, para ser um apóstolo, para ser um pastor, é você, pai, é você, mãe. E se você nutrir isso, ele vai se abrir. Mas você jogar um caminhão de água, for um bombeiro, e jogar água ali, ele não vai seguir esse caminho, porque você vai desestimular. Então seja você o primeiro e maior incentivador, se o seu filho pedir para ser preparado para a obra missionária. Amém? Talvez vai ser um médico, mas vai ser um médico missionário. Talvez vai ser um administrador, mas um administrador missionário. Talvez vai ser professor de inglês, mas um professor de inglês missionário. Mas nutra paixão e amor por missões para os seus filhos.
Eles vão crescer, podem ser o que for, mas vão amar Jesus, a obra missionária e a igreja. Qual é a nossa resposta diante daquelas tragédias que estão nas mídias, nos jornais de hoje, nos seus portais? É a resposta da igreja. Somos chamados, somos resposta para esse tempo, transformando notícia ruim em intercessão. Veja esse vídeo da nossa ação missionária. Selecionamos só 3 de vários missionários, também por uma questão de tempo. E uma grande explosão aconteceu do lado de fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. De acordo com as primeiras informações, afegãos ficaram... A terra sangra e geme de dor. Vivemos dias difíceis ao redor do mundo. Crianças, mulheres, idosos, famílias sofrem em todo lugar a realidade do sangue inocente derramado. Abusos, dor, injustiças, violências, opressão, perseguição e a morte está ao redor do mundo. Como profetizou Jesus, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o início das dores. Marcos 13:8. Existe uma esperança para o mundo em crise, mediante o arrependimento e salvação em Jesus. Sabemos que breve Jesus voltará para levar a sua igreja e restaurar o seu povo. Enquanto isso, somos igreja, somos farol para o mundo, somos a luz, somos agentes de amor, somos a resposta. A grande comissão é a nossa missão. A terra espera a nossa resposta. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8:19. Se una aos nossos missionários para ser resposta e aliviar a dor das vidas que sofrem pelo mundo. Salutations spéciales à pasteur Carlito et à son staff. Je suis Mario Janis, marié depuis 25 ans, père de 5 enfants, dont une fille et 4 garçons. Je suis pasteur de la mission Église primitive de Jésus-Christ à Pétionville, Haïti, directeur de l'orphelinat Centre Rêve Timon. Je vous prie de bien vouloir prier spécialement pour Haïti. Oui, prier spécialement pour Haïti. Merci por tous vos supports. Que o Senhor vos bénisse. Olá, nós da família Pesato aqui na Tailândia, eu, Davi, Juliana, João Pedro, Samuel e Isabela, temos muito a agradecer à igreja da cidade por esses anos de parceria. Nós servimos aqui na Tailândia desde o ano de 2012 e gostaríamos que você continuasse intercedendo. Ore para que no curso dessa pandemia mais pessoas sejam tocadas e queiram conhecer a Cristo. Ore para que as pequenas igrejas que estão sofrendo para se manter consigam se sustentar e, mais do que isso, avançar na evangelização. Ore pela saúde da nossa família, pela proteção de Deus. Um grande abraço. Sawadee-ka. Mis hermanos, muy buenos días. Os habla el pastor Eduardo Acosta de la Primera Iglesia Bautista de la Algaba. Os hablo desde aquí, desde Sevilla, del sur de España, y quiero agradecer vuestro apoyo para con nuestra iglesia, con nuestros ministerios. Actualmente estamos trabajando en un pueblo, en este pueblecito de 16.000 habitantes. Ya llevamos 5 años trabajando en él y bueno, con grandes proyectos de plantación de iglesias y demás en ciudades donde aún no hay presencia evangélica. Así que es muy importante para nosotros que nos tengáis cubiertos en oración. Que Dios os bendiga. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Somos a resposta para este tempo ao redor da terra. Ore, oferte, haja, interaja e vá. Aleluia! Somos a resposta de Deus para esse tempo. Nós não podemos fazer tudo, mas temos que fazer alguma coisa. Transformar notícias ruins em intercessão. E também ofertarmos, porque o pouco de muitos faz diferença. Temos uma dezena de missionários no exterior, 3 deles aí,
oremos pela Tailândia, oremos pela Espanha, oremos pelo Haiti na sua reconstrução. Cada um fazendo a sua parte, podemos mais. Certamente que cada cristão é chamado para ser resposta. Não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. Em essência, nós temos que entender que a vida é muito grande para ser vivida de forma pequena, mesquinha, voltada só para nós. Temos uma vida inteira para desfrutar. Viver é bom, glória a Deus, mas não podemos viver só com entretenimento, só voltado para as nossas realidades. Duas perspectivas que você não pode perder como um cristão discípulo de Cristo. Primeiro, veja sempre a perspectiva dos olhos de Deus. Como é que Deus vê? Deus não vê o mundo como caminhando para o caos. Deus vê o mundo como um tempo de colheita. É a hora da colheita. João capítulo 4, 35. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. O tempo que Jesus viveu entre nós era um tempo de sociedade rural. A indústria era rural, a economia era rural. E Jesus fazia uma analogia sempre dos ensinamentos da vida rural para aplicação espiritual. Eu já morei 4 anos no Rio Grande do Sul. Foi o meu primeiro ministério com Leila. Nossa primeira filha nasceu no Rio Grande do Sul, a Carol. E lá na região que eu morava, de Terra Vermelha, ou como alguns dizem, Terra Roxa, planta soja, milho, trigo. E a época em que você passa agora, por exemplo, em agosto, o trigo vai estar verde. Todos aqueles campos infinitos de trigo bem verdinho. Porque no Brasil ele é colhido em novembro. Em novembro eles estão brancos e aí eles são colhidos. Então, mais ou menos dentro de uma perspectiva assim, de agosto para novembro, Jesus passa numa plantação de trigo e olha para os seus discípulos e faz uma aplicação. Olha, vocês não estão vendo aí? O campo está verde, vocês estão dizendo que daqui a 4 meses vai vir colheita, mas eu estou olhando com outros olhos. Agora é hora da colheita. E os discípulos talvez pensaram assim, mas como assim? Está verde, como é que nós vamos colher? É que Jesus estava dizendo, eu tenho uma perspectiva diferente de vocês. Vocês estão vendo os campos verdes, eu estou vendo o campo branco. Eu estou vendo que a hora é agora. Queridos, é assim, essa é a realidade. Tem muita gente achando que nós estamos aqui simplesmente para vivermos confortáveis e que Jesus não está voltando, que não é uma realidade essa convulsão global. Não é só a pandemia que marca os sinais da vinda do Senhor. Você viu no texto uma declaração de Jesus, são princípio das dores, mas todos esses sinais apontam para a volta do Senhor. Então os campos não estão verdes, os campos estão brancos para a colheita. É tempo de ceifar. Então nós não podemos olhar o mundo na nossa perspectiva, mas com os olhos de Deus. Segundo, a perspectiva do coração de Deus. Não olhar o nosso coração. É tempo de sentir, porque a hora é de amar. É tempo de amar para agir. Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastor. Ele não as via como pessoas desviadas, pessoas imorais, eles as via como pessoas sem pastor. Nossa missão é ir em direção do mundo, ser resposta de amor, levar alívio, cura. Sabe por quê? Nós somos pescadores de homens, disse Jesus. E por isso, uma frase anônima diz, a igreja não é um clube de artes, mas uma frota de barco de pesca. É isso que somos. Nós não estamos aqui para fazer turismo, nós estamos aqui para cumprir um chamado, uma missão. Por isso temos a Inspire Mission,
Por isso temos o IC College, por isso temos o IP, por isso temos uma celebração como essa, porque queremos preparar você para ser missionário a partir de onde você estiver e para as nações com olhos missionários, coração missionário, para ver como Jesus via, sentir como Jesus sente. A grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não somente um esforço evangelístico temporário, porque o esforço evangelístico temporário passa, já disse John Brashett, escritor e teólogo frasista britânico. De fato, que a família e a igreja da cidade, onde cada um se reúne, possa viver missões como estilo de vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, sendo o que Deus chamou para ser, orando, contribuindo e sendo. Mas para isso temos que olhar o mundo como Deus vê. Nações perdidas como ovelhas sem pastor. O Afeganistão está no centro da mídia, mas o Afeganistão precisa de oração bem antes da retirada dos norte-americanos e da OTAN. Veja esse vídeo, como é que é a realidade, o que acontece quando alguém se converte ao cristianismo. A lei do Afeganistão estabelece a nação como um Estado islâmico. Por isso, todas as demais religiões não são bem-vindas no país. O governo trata os cristãos com severa hostilidade. Os cristãos também enfrentam violência nas comunidades. Deixar o Islã é trair as raízes culturais do país. Assim, quando alguém aceita Jesus como Salvador, isso se torna motivo de vergonha para a família e amigos. Todos os cristãos no Afeganistão são convertidos do islamismo. Eles não podem viver a fé abertamente. O futuro dos cristãos expostos no país é somente um: morte. Apoie os cristãos perseguidos. www.portasabertas.org.br Então, esse vídeo da nossa parceira Portas Abertas, que esta igreja também oferta mensalmente para ela, já desde que eu cheguei aqui, tem mais de 24 anos que somos parceiros do Portas Abertas Brasil e Global. Por quê? Porque cristãos no mundo livre são responsáveis pelos cristãos da igreja perseguida. Nós somos a resposta. O Afeganistão agora está na mídia, mas ele precisa de oração muito antes da invasão americana, durante a invasão americana e após a saída, porque tem um povo lá como ovelha sem pastor, que tem fome e sede do evangelho. Temos que orar para Jesus se revelar a eles e pelos cristãos que ficaram lá, porque nem todos vão sair. Tem muitos irmãos nossos que amam tanto o seu povo que eles não querem sair, vão ficar lá e, se possível, vão morrer pela fé. Agora, deixa eu dizer uma coisa, para que você mude a sua mente, para você amar um pouco mais um povo como esse. O que acontece, gente? Às vezes, nós associamos esse medo, esse ódio, essa questão que muitos ativistas e extremistas religiosos têm do cristão ocidental. Você sabe por que parte desse pensamento? Eles não estão pensando em pessoas necessariamente como eu e você. O que acontece? Nós somos um país cristão. Os Estados Unidos é um país cristão, a Europa é cristã. E nós produzimos os filmes que eles assistem. As celebridades desses países, Brasil e Estados Unidos, aparecem pelada ou seminua, usando crucifixo. Aí eles olham para isso e eles falam: eu não quero isso para os nossos filhos. Vem a questão do álcool, porque eles não usam álcool. Aí vem os nossos países, aonde jovens de 13, 14 anos tomam cerveja e se embebedam e tomam bebidas. Onde a questão do tráfico, muitas vezes, até indiretamente, incentivado pelos pais. Então, nós temos que entender um pouquinho da cosmovisão. Para eles,
Ser cristão é isso. E nós sabemos que não é. O problema é que dos 2 bilhões de cristãos no mundo, 1 bilhão é de cristãos nominais. E aí é só nascer num país como Estados Unidos, Brasil e as Américas ou Europa, que para ele já é ser cristão. E aí faz tudo isso usando o nome cristão. O cara carrega o nome de Mateus, por exemplo. E é uma pessoa que, às vezes, celebra o hedonismo. Por exemplo, o carnaval. O carnaval, na concepção deles, é uma festa cristã. Então, num sentido de defesa, o que eles fazem? Eu não quero isso para nós. Eu não quero isso para os nossos filhos. Então, você tem que entender a mente deles para que você possa amá-los, levar o evangelho, interceder e repartir o pão. Não é pensar que eles têm ódio de você, mas sim do que nos tornamos como cultura cristã, na Europa, nos Estados Unidos e aqui. Nós precisamos mais do que nunca refletir Jesus, que nunca parou de amar, que via o mundo com os olhos de Deus, que sentia o mundo com o coração de Deus. E eu e você precisamos fazer isso, porque do contrário nós não vamos amar essas pessoas, nós vamos odiá-las. E nós estamos aqui para orar, interceder, ofertar para que o mundo todo conheça o Jesus da fé, o Jesus de Nazaré, o Jesus do amor, e não o Jesus que anda nos crucifixos de muitas vezes pessoas vivendo uma vida completamente longe do Evangelho. Hoje no mundo nós estamos vendo brasileiros dançando funk, numa música altamente de apologia à sexualidade, à depravação e o hedonismo, e muitas vezes essas pessoas falam de Jesus. Nos estádios de futebol, o camarada lá, o grande jogador, pega lá e bota uma faixa 100% Jesus. Aí eles guardam isso na mente, ó, que ele é cristão. Mas aí 2 meses depois vem um escândalo global de que o mesmo jogador leva uma prostituta para a França, paga para ter uma relação sexual e se envolve num escândalo. De novo, o que vem na mente? Isso é ser cristão. Então, você pegou? Por que muitas vezes há uma rejeição à cultura ocidental cristã? Porque não querem criar filhos para se tornar esse tipo de entrega para o mundo. Mas nós sabemos que um verdadeiro cristão não faz isso. Ele não declara Jesus na camiseta e nega no dia a dia. Entende? Temos que ser cristãos de fato. Então dá um desconto, entenda, se coloque no lugar de. A maioria das pessoas que vivem no Afeganistão, gente, não é terrorista. A maioria são pessoas boas. É como às vezes achar que na comunidade, na favela, todo mundo que vive lá é bandido e traficante. Não é. Faz a mesma coisa que os extremistas radicais fazem. O que eles fazem? O que o traficante faz? Ele entra numa comunidade onde a maioria é trabalhador, a maioria é pai de família, a maioria tem criança, e ele usa isso como um escudo, porque não pode ser atacado. No Líbano, eu estive lá tem uns 3 anos atrás, ao redor do aeroporto de Beirute virou uma favela, com vários assentamentos irregulares. Quem que fez isso? Grupos extremistas, com medo de Israel bombardear o aeroporto de Beirute. E aí eles têm um escudo humano de família morando ao redor do aeroporto. Então, os extremistas, seja do extremismo islâmico, seja do tráfico, usa crianças e famílias como escudo. E aí a gente acha que todo mundo que mora no Afeganistão é extremista religioso. Todo mundo que mora numa comunidade, numa favela no Rio, em São Paulo,
é traficante, é bandido. Não, não é assim. Nós temos que filtrar, olhar além e amar as pessoas. E orar e trabalhar para que elas tenham novas realidades. E não generalizar. É igual a alguns brasileiros que falam isso até como se fosse um versículo. Não, bandido bom é bandido morto. Gente, nós somos contra a eutanásia, nós somos contra o aborto, nós somos contra a pena de morte. Por quê? Porque nós somos a favor da vida. A igreja é a maior instituição que evangeliza dentro de cadeias. Porque enquanto a pessoa está viva, nós acreditamos na sua restauração. Somos a favor da justiça, somos a favor do Estado de Direito. Se alguém cometeu um crime, tem que ser investigado, processado, preso e tem que pagar a sua pena. E somos favoráveis que seja até perpétuo, conforme for a sentença, embora aqui no Brasil não exista prisão perpétua, no máximo 30 anos, e por bom comportamento sai antes. Mas se tiver, esse não é o ponto. O que não podemos aceitar é a pena de morte, porque só pode tirar quem deu. E não foi eu ou você que deu a vida para ninguém. Porque, gente, se eu não acreditar nisso, nós somos uma contradição do Evangelho. Quando Jesus foi crucificado, ele estava no meio de dois, o quê? Ladrões, criminosos. Um não se arrependeu, foi para o inferno, mas o outro, que a tradição chama de Dimas, se arrependeu e foi para o céu, porque acreditamos no poder da restauração pelo Evangelho. Então, por isso, temos o ministério em cadeias. Por isso, a igreja evangélica é a que mais tem casa de recuperação no país, porque cremos no poder da recuperação pelo amor, pelo Espírito Santo de Deus. E para nos ajudar nisso, guarde essas 3 premissas no seu coração. 3 princípios para que você ame do Afeganistão até a comunidade. Lembre sempre do amor de Deus. Qual o tamanho do amor de Deus? Ele é imensurável. João 3,17. Leia comigo todos juntos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus fala não como um religioso. Jesus é um pastor e ele ama sem julgar. Então, guarda essa premissa. Lembra sempre do amor de Deus pelo mundo. Segunda premissa, a profundidade dos nossos pecados. Paulo diz, dos pecadores eu sou o principal, todos somos. Lucas 7, 47 e 48. Por isso te digo que os meus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, Jesus, a mulher pecadora, os teus pecados te são perdoados. Jesus fala àquela mulher e libera. Sabe por quê? Como diz G. Campbell Morgan, pastor, pregador lá na Inglaterra, na Basílica de Westminster. O Evangelho não denuncia o pecado, nem pronuncia julgamento, ele anuncia a salvação. Amém? Então, guarde isso. Se você quer ser resposta para o mundo, você transforma notícias ruins em intercessão. Você olha o mundo com os olhos de Deus, sob a perspectiva de Deus. Você vê e sente o mundo com o coração de Jesus. E você vai em direção ao mundo se lembrando desta grande premissa. O amor de Deus pelo mundo é imensurável. E os teus pecados são profundos. Os meus pecados são profundos. Mas o amor de Deus por nós nos habilita a perdoar, porque fomos perdoados. E terceira e última premissa é porque somos agentes de reconciliação. O amor de Deus é grande, os meus pecados é profundo e por isso eu sou agente de reconciliação. Essa é a terceira premissa que tem que estar na minha mente e no meu coração, se eu quero ser resposta para o mundo. 2 Coríntios 5,18, todos juntos. Tudo isso provém de Deus, que nos deu, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o que a igreja da cidade, o ministério da reconciliação. Não o ministério da reclamação, nem da murmuração, nem do julgamento, mas o ministério da reconciliação. Você
sai daqui enviados para reconciliar o mundo, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, a partir da sua realidade social, onde você estiver, uma oração, uma palavra. Por isso, como igreja, somos cidade social, somos Casa Sol, somos grupos da cidade, para amenizar a dor das pessoas, porque para um que fazemos já faz diferença. Não vamos aumentar a polarização política, vamos aumentar a nossa intercessão pelo mundo, porque somos enviados, como disse Jesus em Lucas 10, Lucas 7, 49 e 50, como Jesus fez com a mulher, vai, a tua fé te salvou. Rick Warren diz, não se orgulhe de ganhar argumentos e perder pessoas. Então não seja um religioso ganhando argumento, porque Jesus não morreu por argumentos. A melhor definição de amor é tempo, e o melhor tempo é agora. Nunca se esqueça disso. Nosso Deus é um Deus missionário. William White, pastor norte-americano, disse isso. Por isso que eu disse que Deus só teve um filho e fez dele um missionário. O Espírito de Cristo é o Espírito de missões. E quanto mais nos aproximamos dele, mais dedicados nos tornamos como missionário. Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia. O mundo não é nosso inimigo. O mundo é nosso campo missionário. Precisamos olhar como Jesus olha. E caminhando para a conclusão, quero que você veja, agora quero te levar para a Índia, o testemunho de uma hinduísta que se converteu a Cristo. Quando me converti ao cristianismo, também me converti ao inimigo do meu povo. Já não pertencia mais a esse lugar. Ainda assim, continuei adorando ao Senhor. E muitas pessoas também creram nele. Mas, quando os extremistas descobriram, eles não demonstraram nenhuma misericórdia. Isso é o que acontece ao seguir Jesus. Nunca imaginei que levariam meu esposo, o pai dos meus filhos, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O Senhor dá, o Senhor tira. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Kirti continua recebendo apoio constante dos parceiros da Portas Abertas. Recentemente, ela voltou à sua comunidade para levar a luz de Cristo. As ameaças por causa da fé continuam chegando,
Apoie sua família perseguida na Índia. Para mais informações, visite o nosso site www.portasabertas.org.br. Forte, não é? A Kate viu seu marido morrer, mas ela não parou de amar. Assim é a realidade de milhares de irmãos nossos na Índia. Perseguidos pelo extremismo hinduísta, assim é a realidade de irmãos nossos em todo o Oriente Médio, perseguidos por extremistas islamistas. O cristianismo ainda é a minoria mais perseguida ao redor do mundo 21 séculos depois. Celebre sua liberdade, mas não se esqueça da igreja perseguida. Orando, intercedendo, ofertando e ganhando mais um para Jesus aqui, enquanto temos tempo, enquanto temos liberdade, porque pode ser que isso não dure para sempre. Não sabemos até quando, mas agora nós somos livres. Nós somos a resposta. Há um apelo global e nós somos a resposta. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando seu único filho, unigênito, para que o mundo pudesse viver por meio dele. A missão cristã de evangelismo é a única razão por que estamos aqui na terra ainda, Andrew Murray. O evangelho de Cristo não é apenas para o nosso consumo. A igreja não é um supermercado de gente. O evangelho de Cristo é para exportação, já disse o Dr. Hudson Taylor, missionário inglês na China. No vídeo nós vimos Salmos 67, 1 e 2, versos 6 e 7. Esse salmo, ele fala do propósito porque somos abençoados. Se você é livre, é para levar liberdade a quem está preso. Se você comeu, é para dividir com quem tem fome. Se você é abençoado, é para abençoar. É para receber, celebrar e repartir. O Salmo 67, 1 e 2, versos 6 e 7 é uma oração do sentido da vida. Pegue esse texto, leia, marque, estude, agradeça e viva nessa perspectiva. Eu quero concluir aqui contando uma história. Em 1914, um navio saiu do Canadá e foi para a Inglaterra, chamava Expresso da Irlanda, do Canadá para a Inglaterra. 1914. Só que esse navio chocou-se contra um outro e ia afundando. O navio Expresso da Irlanda, ele estava cheio de jovens do Exército de Salvação. Você já deve ter ouvido falar do Exército de Salvação. Uma ONG que se tornou uma igreja norte-americana e ajuda no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O presidente do Brasil é, inclusive, irmão da irmã Miriam, aqui da igreja. Uma organização seríssima. Se você vê, pode ajudar e pode participar. Eles têm lojas para ajudar pessoas carentes no mundo inteiro. E em 1914, com esse navio afundando, navio de bandeira irlandesa indo do Canadá para a Inglaterra, ao afundar, cheio de jovens do Exército de Salvação, não tinha colete para todo mundo. O capelão do navio começou a tocar o sino do navio, lembrando uma igreja. E aquele capelão estava fazendo um apelo para que os jovens de Exército de Salvação, que tinham certeza da sua salvação, pudessem então entregar os seus coletes para que aqueles da tripulação que ainda não tinham Jesus e certeza da salvação pudessem pegar o colete. E um jovem do Exército de Salvação foi ao encontro, atendendo ao convite, ao apelo do sino, como numa igreja, tocando, chamando o povo para vir. Ele pega o seu colete, ele dá a uma pessoa e diz: eu sei para onde eu vou. Então, toma esse colete, para que você também tenha a oportunidade de ter certeza de que você tem
uma vida eterna. Isso é fato verídico, o navio afundou. E várias pessoas foram salvas, porque jovens do exército de salvação, jovens de Jesus, deram a sua vida naquele naufrágio. Não podemos ficar na bolha do quarto, na bolha da casa, na bolha da igreja, na bolha da cidade. Somos resposta. O que você tem feito? Considere isso no seu coração.